Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediá Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. Quando se trata de saúde bucal, muitas vezes surgem algumas dúvidas. Desde o nascimento até a terceira idade, manter um hábito correto de higiene com os nossos dentes e as outras partes da nossa boca pode te salvar de muitas situações desagradáveis e de muitos probleminhas bucais também. Afinal, um sorriso bonito mesmo é um sorriso bem saudável. Vamos esclarecer todas as questões relativas à maneira adequada de praticar a higiene bucal. O programa Saúde e Qualidade de Vida está entrando no ar. Olá, estamos começando mais uma edição do Saúde e Qualidade de Vida e hoje o nosso assunto é higiene bucal. Portanto, está aqui conosco, em nossos estúdios, a odontopediatra Adriana Ortiz. Prazer em tê-la conosco. Muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Adriana, e eu já quero começar te perguntando o que pode ser considerada uma boa higiene bucal. Olá, Vilceu. Muito prazer, o prazer é meu de estar aqui. E uma boa higiene bucal, com certeza, é realizada quando bem efetiva em todas as faces dos dentes. Por exemplo, nas faces vestibulares, que são as da frente, que geralmente as pessoas escovam naquela pressa, escovam só a parte da frente muitas vezes e priorizam os dentes da frente. Mas a gente não pode esquecer que tem os dentes do fundo, tem a parte de trás deles. Então a gente tem que escovar na frente e atrás, passar o fio dental entre os dentes, porque ele não é substituído com a escovação. Precisa ser realizada a limpeza entre os dentes para evitar cáries interproximais, que é entre os dentes, né? Pode acontecer entre eles e a gente acaba vendo só quando essa cárie já ficou bem grandona, por falta de fio dental, né? Então, para realizar uma boa higiene, todas as faces dentárias e inclusive a do meinho com fio dental. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a questão do fio dental, sobre as cáries, mas como tu trabalha direto, né, com as crianças, uma dúvida, acredito que sempre dos pais, né, das mamães, aí dos papais, enfim, a idade, Adriana, a idade adequada, a idade própria para se começar a higiene bucal das crianças, a escovação, na verdade, né? Tem uma idade ideal? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante no consultório, recebo bastante nas redes sociais também, porque muita gente começa a higienizar antes dos dentes, mas precisa, será, não precisa? Mas o ideal é a partir do primeiro dente. Nasceu o dente, começou a apontar aquele pedacinho de dente no bebê, já se começa a higienizar com escova. Até eu trouxe aqui... Mesmo que seja um dentinho só. Mesmo que seja o comecinho daquele dentinho. Antes dos dentes começarem a erupcionar, dá para higienizar eventualmente, não é necessário, tá? Aquele branquinho que fica da amamentação, muitas vezes aquilo é bom para a saúde e para a imunidade da criança. Então, ali não é preciso higienizar sempre, mas depois do primeiro dentinho, sim. Sempre higienizar com escova de cerdas e creme dental com flúor já. Só a quantidade de flúor que vai ser diferente dos bebês para as crianças maiores e adultos. Já utilizando, então, a escova mesmo, uma escovinha. A escova mesmo. Tem as escovas adequadas aqui para cada idade. Essa aqui é de 0 a 2 anos, por exemplo, bem estreitinha, bem baixinha, facilitando. E uma pergunta que eu recebo sempre também é sobre a dedeira de silicone. Se dá para higienizar utilizando essa dedeira? Não. Tá, a resposta é não. Não. Eu achei bem importante trazer ela aqui para mostrar,
Porque essa dedeira, por ser de silicone, ela acaba massageando e não escovando. Então, essa dúvida é muito frequente pelos pais. A dedeira... E essa dedeira que tu está mostrando aí é para os bebês? Para bebês, tá? Para bebês que estão nascendo os dentes, para fazer uma massagem nessa região, naquele incômodo, naquela coceirinha que dá quando está irrompendo os dentes. Mas para higiene, essas cerdas não são suficientes, precisa ser as cerdas de uma escova mesmo, tá? Desse tipo aí? Desse tipo. Então, a partir do momento que saiu o primeiro dente, a mamãe ali, os pais têm que ficar alerta. Já começa a higienizar com escova e com creme dental. E com relação ao creme dental, para este caso, para essa faixa etária, logo lá no início, tem alguma ideal, também algum cuidado especial? Tem, sempre com flúor, tá? Pode ser usado até o do adulto, tá? O que vai diferenciar ali é a quantidade de creme dental por cada idade. De 0 a 3 anos, aqui eu trouxe uma Tandy para ilustrar, ela tem 1.100 ppm de flúor. Isso é uma característica que tem ali nas indicações. Nas indicações ali da pasta de dente. Tem que ter no mínimo 1.100 ppm de flúor. E isso, desde pastas infantis a pastas adultas, tem, tá? Então, para criança de 0 a 3 anos, vai ser meio grãozinho de arroz. É uma sujeirinha no creme dental, Enquanto suja a escovinha mesmo. É uma sujeirinha. E para crianças de 3 a 6 anos, é um grãozinho de arroz. De meio grão, vai para 1 grão. É quase nada. E só lá, a partir dos 6 anos até a vida adulta, é 1 grão de ervilha. Não sei se aparece aqui na câmera, mas até a gente, adultos, é esse grãozinho de ervilha. Não precisa ser aquele comercial de creme dental com a escova cheia de pasta de dente, que não vai servir para mais nada além de ir fora, né? Então até uma dúvida para a gente, para os adultos mesmo, né? Não necessariamente tem que cobrir toda a extensão ali da cerda. Não precisa. Essa quantidade de 1 grão de ervilha já é suficiente para todas as idades a partir de 6 anos. Mais do que isso, não vai aumentar o efeito do flúor, não vai limpar melhor. O que limpa bem é o movimento da escovação, e essa quantidade de creme dental é para ter flúor presente na cavidade bucal para prevenção. Mais do que isso, não vai fazer diferença. E esses cremes dentais, essas pastas de dente aí, elas são próprias para as crianças, né? Mas de qualquer forma, acredito que tenha que se ter um cuidado justamente com a questão da quantidade. Porque colocar muito, né, numa escovinha para um bebê, acredito que fique forte, né, o creme dental, forte, né, pode gerar Adriana? Intoxicação também. Então é perigoso colocar muita pasta de dente. Então tem que respeitar as quantidades. Já o creme dental pode ser o de adulto, pode ser o infantil, para qualquer idade, tá? A quantidade, no mínimo 1.100 ppm de flúor. Sempre ver no verso ali essa quantidade. Menos do que isso também não vai funcionar. Até existem pastas de dente sem flúor também, que é indicado, aliás, indicam para crianças, mas não é o indicado correto. Pasta de dente sem flúor não tem eficácia nenhuma na prevenção, a não ser que a escovação seja muito bem feita, removendo toda a placa dentária. Então, sempre com flúor, apesar de existir no mercado cremes dentais sem flúor. Pois é, até aproveitando, pegando esse gancho aí da questão da quantidade de creme dental, o que os pais devem ficar atentos na hora de escolher, por exemplo, o creme dental? É sempre ler ali a indicação no verso, para quem é leigo, na verdade, o que eles devem se atentar, a quais indicações, a essa própria questão do flúor aí, por exemplo, Adriana? Esse é o principal, é a questão do flúor, é a quantidade de flúor, a concentração de flúor do creme dental. Existem várias indicações na embalagem, vários cremes dentais, não é o caso deste daqui, mas que dizem ali de 0 a 3 anos, de 3 a 5 anos, mas que não tem flúor. Então ali está a indicação, uma indicação errada, porque hoje a gente sabe pela Associação Internacional de Odontopediatria
que precisa de flúor a partir do primeiro dente. Então, isso é uma informação antiga, ultrapassada já, de que criança pequena não poderia utilizar flúor, mas sim pode. O que vai mudar ali é só a quantidade. Tá certo. E com relação à frequência? Por exemplo, tu estás orientando que no momento que sai o primeiro dentinho, né, a mãe já deve começar a fazer a higiene, mas com que frequência, né? Ela está amamentando, enfim, seria tipo como acontece com um adulto, né? Sempre que comer alguma coisinha, que tomar um mamá, como é que funciona? Mais ou menos. Não necessariamente. Não necessariamente, porque ali, como criança muito pequena, ainda está numa introdução alimentar, depende muito que essa criança está se alimentando, né? Alimentos mais cariogênicos ou não, que não é indicado para bebês tão pequenos, que recém está com os dentinhos nascendo, mas sim, 2 vezes por dia é o indicado para bebês, porque quem vai fazer essa escovação são os pais. Então, crianças que os pais vão orientar, ali a gente indica até os 8 anos, mais ou menos, os pais ajudarem nessa escovação. Acompanharem sempre. A criança gosta de fazer sozinha, ok, isso é bom para estimular, inclusive, mas é importante que os pais terminem essa escovação, deem uma ajuda final, e ali vai ser pelo menos 2 vezes bem feitas essa escovação com creme dental fluoretado, são suficientes. Pelo menos 2 vezes? Pelo menos 2 vezes. E sendo uma delas, pelo menos também 1 vez por dia, complementada com o fio dental. Então, o fio dental não precisa ser em todas as escovações, em todas as refeições, mas pelo menos 1 vez por dia tem que ser utilizado para evitar problemas de gengiva, cárie, né? Tá certo. Bom, nós vamos seguir falando, né, com a Adriana, vamos saber daqui a pouco quais os principais erros, né, que a maioria das pessoas de maneira geral cometem, né, na higienização bucal, e também muito mais assuntos. Ela vai ensinar também como escovar da maneira correta, é isso, né, Adriana? Nós vamos ao intervalo, Saúde e Qualidade de Vida volta em seguida. Até já! Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Hold on. Hold on. You are not alone.
O Saúde e Qualidade de Vida está de volta e hoje o nosso assunto é higiene bucal. Nós estamos recebendo aqui a odontopediatra Adriana Ortiz, que já falou aí, já nos deu muitas dicas, falou sobre muitas coisas importantes no primeiro bloco aqui do Saúde. E agora nós vamos seguir, né? Falando, a Adriana trouxe aqui alguns materiais, trouxe até esse nosso amigo aqui para ilustrar o programa de hoje, né? O pessoal de casa deve estar gostando aí. Daqui a pouco a Adriana vai mostrar aí como se faz a escovação correta. Mas antes eu quero saber também de forma geral quais os principais erros que até nós mesmos, né, Adriana, cometemos com relação à higiene bucal. Eu acredito que o principal, o maior de todos, é a pressa, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, para ir trabalhar, para sair para a escola, os menores também, acabam fazendo muito rápido, sem prestar atenção no que estão fazendo. Então, como a gente falou lá no começo, os dentes precisam ser limpos em todas as faces deles. E não só na frente, só onde tem sujeirinha, ou passar fio dental só onde tem uma carninha do churrasco ou do almoço, que é onde está incomodando. A gente precisa higienizar sempre todas as faces, né? Outra coisa que se erra muito é escovar, sim, nos momentos ideais ali, manhã, meio-dia e noite, que é o que a maioria faz, higieniza, corretíssimo, 3 vezes ao dia, perfeito. Mas entre essas escovações, o que acontece? Tem muito carboidrato, tem uma balinha, tem um chiclete, tá no trabalho o dia inteiro beliscando alguma coisa, na escola, as crianças no intervalo. Então, isso também é um erro, porque a gente está limpando e logo em seguida está sujando. Então, aquela escovação não adiantou de nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado de higienizar e manter um tempo limpinho. Por isso que a gente sempre diz que a principal escovação é a da noite. Porque de noite, a gente, depois da janta, depois das refeições, vai fazer aquela escovação perfeita, escovação, fio dental, tudo direitinho, enxaguante também, muitas vezes. E vai ficar horas com a cavidade bucal limpa, sem problemas de desmineralizar o esmalte, que é a cárie, né? Ela causa uma desmineralização por essa quantidade de tempo que o dente fica sujo ali. Então, se ficar tudo limpinho, tudo perfeitinho ali, ótimo, não vai ter problema. Então, durante o dia também, a gente tem que ter esse cuidado. Então, dessa forma, tu estás dizendo que, por exemplo, a higiene, a escovação à noite seria, de todas, a mais importante? A mais importante, com certeza. E é muito prejudicial, Adriana, caso não se faça essa escovação noturna e vá ficar com o dente sujo ali e vai acabar dormindo? É muito prejudicial. Não façam isso. Porque são muitas horas, né? Como tu falou, né? São muitas horas. E aí esse meio ambiente bucal vai ficar muito ácido. E é essa acidez que acaba desmineralizando o dente. Então fica propício para uma proliferação de bactérias e aí sim a cárie acaba se tornando presente. Bom, uma coisa que o pessoal que está nos assistindo agora deve estar perguntando, deve estar se perguntando e talvez queira que eu pergunte. E eu vou perguntar, qual a duração dessa escovação, independente de ser à noite, claro que à noite deve ser mais completa, mas durante o dia, nos momentos, né, que são importantes, após as refeições, após comer alguma coisa, qual a duração? Fica quanto tempo ali escovando o dente, Adriana? A duração da escovação? Da escovação. Existe um tempo também adequado, indicado? Tu comentaste agora há pouco a respeito da pressa, né? Então vamos falar aí, ó, qual o tempo ideal? Isso é muito subjetivo, porque tem pessoas que têm maior motricidade, outras têm dificuldade na hora de fazer os movimentos corretos. E o que vai limpar é o movimento, é eu limpar direitinho ali cada face do dente fazendo a movimentação correta. Porque se eu movimentar, mas não pegar lá a partezinha perto da gengiva, por exemplo, vai ficar placa naquela região. Então, independente de eu estar fazendo rápido ou devagar,
se eu não limpar alguma partezinha, vai ficar placa e isso prejudica. Então, o tempo é muito subjetivo para cada pessoa. Algumas têm mais facilidade, outras mais dificuldade. Tem que fazer da forma correta, na verdade. Tem que fazer da forma correta, eu sempre digo, prestando atenção no que está fazendo. Porque aí, quando a gente está se olhando no espelho, vendo qual dente eu estou limpando, também organizar, fazer primeiro desse lado, depois do outro lado. Porque eu vejo muito paciente na hora da orientação de higiene no consultório, que começa aqui, depois vai lá para baixo, vai para o outro lado e, às vezes esqueceu de um lado. Então, vamos colocar ordem na coisa. Vamos primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. E aí não esquece de nenhum, prestando atenção no que se está fazendo. Né? Bom, e esse nosso amigo que está aqui, com esses dentes bonitos daqui, tu vai nos mostrar, orientar aí como é que se faz uma escovação correta, é isso? Para a criançada que está, para as mamães, para os papais que estão assistindo? Para todo mundo, família toda. Vamos lá. Eu vou pegar ele aqui no meu colo para facilitar. E uma escova grandona aqui, condizendo uma com grande, para aparecer bem. Para aparecer bem. Então, em crianças... Pode erguer mais um pouquinho ele, isso, assim tá ótimo. Em crianças, os pais vão fazer, ou pelo menos finalizar a escovação dessas crianças. Eu sempre indico pegar em um ângulo de 45 graus, tá? A escova fica ali entre a gengiva e o dente em 45 graus. E faz essa limpeza entrando um pouquinho ali em gengiva. A gengiva, ela tem um espacinho livre, então ali as cerdas da escova conseguem entrar para higienizar. Então faz aí tu estás fazendo num movimento reto, né? Movimento de vai e vem. Em toda essa parte aqui, vou fazer também o mesmo movimento na parte onde a gente mastiga, que são as faces oclusais, e na parte interna, né, em todos os lados desse dente. E eu sempre digo, vem vindo, finaliza aqui, ó, senão a gente esquece lá daqueles da frente, tá? Então seria, digamos, por fora, por dentro e ali embaixo mastiga. Onde mastiga. E aí depois que fizer esses movimentos em todos os dentes aqui, acaba aqui fechando e aí pega na parte da frente. A gente vai fazer tipo uma vassourinha, fácil de lembrar esse nome. Porque a gente vai pegar no mesmo ângulo de 45 graus e vai dar uma varridinha para baixo. No sentido dos dentes ali, de cima para baixo. Sempre da gengiva para o dente. Embaixo vai ser ao contrário, a gente vai pegar 45 graus aqui e vai subir. Para tirar aquela placa, aquela sujeirinha que fica ali pertinho da gengiva. Porque essa placa próxima à gengiva, se não removida, é o que causa a inflamação na gengiva, que é a gengivite, que pode ser agravada também para doenças como a periodontite e também a cárie, né? Então, depois finaliza, fecha ali e faz uma bolinha, limpando todos os dentes para finalizar, caso eu não tenha pego. Aí é um movimento circular, Adriana. Movimento circular. Caso eu não tenha pego alguma face ali, alguma parte, na hora do vai e vem, na parte vestibular, que é a parte da frente, aí eu vou pegar com a bolinha, tá? Só para finalizar essa parte da frente. Mas lembrem que aqui atrás eu já limpei, já fiz na parte oclusal, já fiz na parte lingual, palatina, que é a parte de trás, tá? Sempre limpando todas as faces dos dentes e não esquecendo do fio dental. Pois é, eu ia te perguntar agora, tu já comentou agora há pouco a questão do fio dental, mas qual a real importância, né, do fio dental? E também do enxaguante bucal, também em que momento que deve ser usado, aproveitando a tua orientação aí. Certo. Depois da escovação, pelo menos uma vez por dia, a gente vai usar o fio dental, porque ele vai entre os dentes. Aqui eu trouxe esse em formato de forquilha, que eu sempre recomendo para os pais usarem em crianças, por causa da mão. Então, ela consegue chegar lá no fundo sem atrapalhar a boquinha, sem judiar, sem machucar com a abertura ali, porque a nossa mão é grande, né? E esse que tu estás usando se encontra em qualquer farmácia? Como é que é? Se encontra em qualquer farmácia. Geralmente... Mas ele pode ser usado mais vezes ou ele é... Pode ser usado mais vezes. Ele vem geralmente em saquinhos com 40 unidades, vem várias unidades, mas mesmo assim o mesmo pode ser reutilizado. Porque ele é bem prático, né? Muito prático e fácil para ser utilizado e fazendo às vezes do outro fio dental também, tá? Então adultos podem usar também, tá? Principalmente aqueles com dificuldade motora para fazer passar o fio dental lá nos dentes do fundo, que são os mais difíceis. Esse aqui ajuda, porque ele tem essa haste compridinha
que ajuda a chegar lá atrás, tá? E o fio dental, então, para limpar entre os dentes. A gente sempre vai entrar, abraça bem o dentinho para limpar, abraça do outro lado para limpar a face do dente, tá? Que ali a escova ela não consegue entre os dentes, né? Fica escondidinho. Então, fazendo dessa forma, por fora, por dentro, onde morde ali, dos dois lados, na frente, atrás, não esquecendo de nenhum local. Não esquecendo de nenhum local, por isso que tem que ter paciência e prestar atenção no que está fazendo, para não esquecer de nenhuma face. E já o enxaguante bucal que tu me perguntou, ele é complementar, tá? Depois de tudo? Depois de tudo pode ser utilizado, a gente diz que ele é mais uma perfumaria, na verdade, para dar aquele hálito refrescante, mais agradável. E aí tem alguns outros que são compostos com flúor. E aí são mais indicados para pacientes que têm maior risco de cárie, que já tem alguma lesão inicial de cárie, e esses com flúor são indicados para uso diário ou semanal. Aí depende de cada caso, a indicação vai ser do dentista. Mas o enxaguante de farmácia pode ser utilizado no finalzinho ali por qualquer paciente. Existe também específico para crianças? Existe específico para crianças, geralmente. Que ele é mais fraco um pouco, Adriana? Ele tem um saborzinho, né? A maioria dos infantis próprio para criança. Para o paladar. O que a gente vai ter que cuidar só é crianças que já sabem cuspir. Crianças menores, de 3 aninhos, por exemplo, não vão conseguir cuspir. Então, se tiver flúor nesse enxaguante, acaba sendo prejudicial também, né? A não ser que tenha sido indicado e essa criança saiba cuspir depois de usar. Então, geralmente depois dos 6 anos, já pode fazer o uso normal, mas antes disso, não é bom fazer no dia a dia, assim, sem orientação do dentista. Tem que ter cuidado, então, com o enxaguante. Tem que ter cuidado, porque pode levar a uma fluorose, por exemplo, que é um problema dentário nos dentes permanentes que vêm manchados por causa do excesso de flúor que é engolido. Então, pode acabar prejudicando pelo excesso. Ao invés de ajudar. Adriana, uma coisa que eu preciso te perguntar também, que por vezes a gente vê as pessoas, vamos arrumar o nosso amigo aqui no lugar dele, que às vezes as pessoas também ficam em dúvida. Com relação à língua, é importante também a escovação da língua nesse momento aí de todo esse processo que tu explicou? Com certeza. Eu não falei da língua, muito bem lembrado. É importantíssimo, porque a língua também acumula placa. Aquele esbranquiçado que fica na língua, ele precisa ser removido. Então, eu recomendo sempre após a escovação, em todas as escovações, remover da língua também, fazendo um movimento tipo de vassourinha, que nem eu mostrei nos dentes ali, porque isso é um dos principais fatores de mau hálito. Fica aquela placa ali na língua e acaba gerando um odor na fala, né? Fora que a proliferação de bactérias está ali presente e sim vai ajudar a acumular mais e levar para os dentes também. Tá certo. Bom, nós vamos agora a mais um intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. A gente segue ainda com a Adriana no próximo bloco, falando hoje aqui no Saúde sobre higiene bucal. Nós já voltamos, fique por aí. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188
é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Hold on. Hold on. You are not alone. Saúde e qualidade de vida já está de volta. Nosso assunto de hoje é higiene bucal com a odontopediatra Adriana Ortiz, que está aqui conosco. Ela já fez várias demonstrações aqui. Agora eu preciso te perguntar também com relação, tu comentou sobre cárie, mas além de cárie, tártaro, mau hálito, que outros problemas ou doenças, Adriana, podem ser causados, digamos, pela má higienização bucal? Bom, a gente tem a inflamação da gengiva, que eu comentei que é pela falta do fio dental, que é a gengivite. A gengivite, ela acaba sendo ocasionada pelo acúmulo de placa perto dos dentes, entre dente e gengiva, porque a gengiva tem uma partezinha de 1-2 milímetros que ela é soltinha. Então ali o fio dental consegue entrar. As cerdas da escova também, se bem posicionadas ali em 45 graus, conseguem entrar ali. E quando não removida... O fio dental, ele faz, resumidamente, ele faz o trabalho que a escova, que as cerdas da escova não conseguiu fazer, seria isso? Entre os dentes. Entre os dentes. Entre os dentes, onde a escova não alcançou. Ele vai remover o excesso de placa ali. Isso. E se não passado, essa placa vai ficando, e vai ficando, e vai ficando entre os dentes. Embora a escovação esteja impecável nas outras faces dos dentes, ali no meinho não está sendo removida. Então, o nosso organismo ele não vai reconhecer aquela sujeirinha ali e ele acaba dando um jeito de brigar com essa sujeira, de forma bem fácil de explicar. Então, o nosso organismo acaba levando sangue para lutar contra esse corpo estranho que tem ali, que é a placa. Então, isso é uma inflamação, por isso que a gengiva, na gengivite, ela fica avermelhada pelo excesso de sangue ali, fica inchada e quando se passa o fio dental, sangra. E aí vem um dos erros também dos pacientes, das pessoas no geral, que quando passa o fio dental acaba sangrando a gengiva e para, porque machucou. Mas às vezes não é porque machucou, não doeu, não aconteceu nada, mas sangrou porque não tem o hábito de passar o fio dental. E nesse momento que passou, a gengiva estava inflamada e sangrou. O que tem que fazer? Passar mais fio dental ainda, tá? E existe algum outro tratamento, por exemplo, para esse problema aí, com alguma medicação? É necessário recorrer, né, ao dentista? Depende, é bem importante recorrer ao dentista para ter uma orientação adequada de higiene e ver se precisa usar alguma medicação ou não, porque esse problema de gengiva ele pode ser agravado para o periodonto, que é a parte de suporte ósseo ali do dente. Então, se essa inflamação da gengiva ela não é sanada, não é tratada, que pode ser tratado em conjunto com o dentista e em casa, 50% porque é a higiene, é o movimento de higiene, é a boa higiene em casa que vai ajudar a sanar esse problema de gengiva. Adriana, e em criança é mais comum acontecer esse tipo de problema? Em ambos, adultos e crianças, muito comum, por causa desse erro de sangrou, parou.
Então, quando sangra a gengiva, aí que tem que passar o fio dental, mesmo sangrando, claro que não machucando, né, não apertando o fio dental, mas limpando assim diariamente, pelo menos uma vezinha por dia, que essa inflamação, esse sangramento vai diminuindo até cessar. E se não é feito isso, evolui para uma periodontite ali no suporte e os dentes podem acabar afrouxando. Eu sempre faço esse movimento, que o osso segura o dente e quando tem uma inflamação, esse osso vai reabsorvendo e o dente vai afrouxando. E por isso boa parcela da população tem perda dentária na vida adulta ou na terceira idade, porque não foi bem orientado, não foi cuidado e acabou perdendo o dente por causa dessa doença periodontal. Então, é uma doença bem comum na população e que tem que ser falado, tem que ser orientado, que um fio dental podia evitar tudo ter resolvido. Exato. Adriana, e com relação ao tártaro, também que tu já comentaste agora há pouco, como que se forma? E o que é exatamente o tártaro para o nosso telespectador entender? O tártaro nada mais é do que a placa bacteriana que vai se calcificando ali no dente. Então, quando não removido, vai ficando por muito tempo e ele vai endurecendo. E aí, depois ele não sai mais só com a escovação. Tem que ser feita uma raspagem, uma profilaxia no dentista para ser removido, né? E aí depois que se faz esse procedimento no consultório, aí mantém em casa. Tem algumas regiões na nossa boca, por causa de algumas glândulas, que são mais suscetíveis a criar tártaro. Então não é uma coisa assim de outro mundo, mas alguns pacientes são mais suscetíveis que outros. Então tem que manter mais em dia, ter consultas regulares no dentista para ver se está tudo bem, remover essa parte, porque também o tártaro, por ser rugoso, ele vai acumular mais placa em cima dele, então ele é um agravante. Então, por isso que é importante fazer essa remoção de tempo em tempo. Alguns pacientes de 6 em 6 meses, outros até antes. Então, tem que ter esse controle. Bom, tu falaste sobre a cárie, tártaro, também eu havia citado a questão do mau hálito, né? Como isso acontece? O que causa o mau hálito? O mau hálito é pela presença de placa bacteriana, tanto nos dentes quanto na língua. Também pode ser ocasionado por alguma cavidade de cárie nos dentes, né? Pode ser que já tenha alguma cavidade. Essa cavidade de cárie que também muitas vezes evolui e acaba chegando no nervo do dente, que acaba gerando necessidade de um tratamento de canal. Em crianças também acontece. É importante também dizer que crianças têm canal dentro do dentinho de leite. Então, se tem uma cárie não tratada, pode agravar, pode chegar no canal, além de inchar, vai sair pus dessa inflamação ali, então isso vai gerar mau hálito, além das cavidades por si só e o acúmulo de placa, independente se no dente ou na língua. E é algo bem desagradável, né? E normalmente, não sei se procede isso, mas normalmente a pessoa, ela acaba não percebendo, né? A pessoa que tem o mau hálito e deve ser tratado, né, Adriana? E acaba sendo constrangedor, né? Muitas vezes no trabalho, às vezes numa entrevista de emprego, acaba sendo chato e às vezes decisivo, numa entrevista, por exemplo, né? E, de novo, são coisas que são evitáveis, que são no nosso dia a dia de uma boa escovação, de não ter pressa na hora de escovar os dentes, né? Então, é cuidar, é que nem quando a gente vai tomar um banho, a gente vai tomar banho correndo, não, a gente não sai do banho sem limpar nenhuma parte, é a mesma coisa. Na hora de higienizar os dentes tem que ir com esse mesmo cuidado e lembrar que todos os dentes têm que ser bem limpos. Sem dúvida. Nós já estamos no último bloco do Saúde, passa rápido, né? Ainda mais quando o assunto é importante, é interessante, né, Adriana? Mas eu também gostaria de te perguntar a respeito do aparelho. Como, quando, em que momento que é indicado o uso de aparelho nas crianças? Bem pertinente essa pergunta, porque todo mundo, quando se fala em aparelho, já logo pensa naquelas pecinhas, nos brackets na frente dos dentes. Mas lá, quando a criança está em desenvolvimento ósseo ainda, já se pode usar alguns aparelhos ortopédicos, que são para expandir maxila, aqueles de céu da boca, muita criança usa hoje em dia, para expandir maxila, por causa de algum apinhamento dentário, por causa do uso do bico, uma madeira por muito tempo também.
Isso já seria assunto para um outro dia, a gente falar sobre as maloclusões por causa de hábitos nocivos, o dedo, chupeta, mamadeira. Então, tudo isso ali por volta dos 6 anos de idade, seria bem importante uma avaliação ortodôntica ou com odontopediatra também, para ver essa questão de nascimento, de troca de dentes, se vai ter espaço ou não, para ver o que se pode ganhar de parte óssea ainda, porque a gente consegue, quando a criança está em desenvolvimento ósseo, expandir, ganhar espaço, coisas que lá pelos 13, 14 já não se consegue mais. Então, não dá para esperar lá pelo aparelho fixo só, porque tem muita coisa que dá para prevenir ou interceptar, que a gente fala, antes de colocar o aparelho fixo. Então, o aparelho não é só aquele aparelho fixo, tem muita coisa que pode ser feito antes para melhorar esse crescimento. Os odontopediatras são a favor ou contra o uso dessa chupeta? E a chupeta, ela causa realmente a questão do dentinho ficar mais para frente ali? Isso é mito ou é verdade, Adriana? Verdadeiríssimo! Quanto mais se usar, mais suscetível a ter essa maloclusão. Mas quando removida a chupeta num tempo adequado, ali até no máximo 3 anos de idade, os dentes tendem a voltar para a posição correta. Mas muitas vezes eles não largam antes disso, e aí é só com o aparelho no futuro. Se eu sou contra ou a favor, sou bem contra. Sou bem contra, porque a chupeta não é só dente torto, mas ela também lá, quando a criança é um bebezinho, vai interferir na amamentação, por exemplo, porque acaba gerando uma confusão de bicos por causa do bico artificial. O bico do peito, ele é bem diferente de qualquer bico, por mais anatômico que se venda, né, a propaganda deles, não é a mesma coisa, e isso vai suprir a necessidade de sucção da criança. Então, quanto mais ela sugar o bico, menos ela vai ter necessidade de sugar o peito da mãe. E isso pode gerar uma necessidade de complementação com fórmula, pode levar o aleitamento ser diminuído, o leite materno diminuir por causa da falta de frequência. Sim. Então leva muitos outros problemas que não só a maloclusão. Então não sou a favor da chupeta, mas também não crucifico nenhuma mãe que ofereça a chupeta para o seu filho, porque às vezes é a alternativa que se tem. Já deu a chupeta e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer se eu já dei? Fica aquele desespero. Exato, não, muita calma nessa hora, calma, né? Se já foi dado, já foi ofertado, a gente vai trabalhar a partir daí, né? A gente vai tentar dar o menos possível, não deixar sempre à vista da criança para ela pegar e ter acessibilidade a esse bico quando ela enxergar, usar mais quando for dormir, depois que dormir, remover. Sim. Ter alguns cuidados para ir removendo esse hábito que é sim nocivo. Bom, nós já estamos encerrando o programa. Tu comentou agora há pouco sobre a questão dos aparelhos, né? Quando eu perguntei, mas rapidamente, existem hoje diversos tipos, né? Tem inclusive os que são transparentes, sim, né? Enfim, então são muitos os tipos, né? Para as pessoas escolherem. Vai depender de alguns casos também, alguns se pode usar, outros não, mas a gente vai ter aparelhos metálicos, aparelhos estéticos com o bracket estético, e hoje a gente vê os alinhadores também, né, bem alta, bastante gente quer usar porque não tem fio, ajuda muito na hora da higiene, por exemplo, tira aquela plaquinha e acaba higienizando com fio dental sem o fio ortodôntico atrapalhando. Mas nem para todos os casos serve, então depende muito, precisa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Muita gente gostaria, mas infelizmente caso é muito crítico, né? Mas os avanços nessa área também estão cada vez maiores, né, Adriana? Estão andando a milhão. Isso é muito bom. Tem muita coisa, muita tecnologia na nossa área que está vindo para ficar e vai ser muito útil. Está sendo muito útil já. Tá certo. Para quem quiser mais informações, para quem quiser te procurar aí, tu atendes? Eu atendo na Odontoplan Especialidades, aqui em Santa Maria. Ali na Andradas, né? Na Rua dos Andradas, isso. Qualquer coisa tem no meu Instagram também, eu coloco bastante informação lá. doutora.Adriana S. Ortiz, tem bastante informação. Se quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, pode também. Tem alguns e-books que eu posso disponibilizar. E vamos conversando. Minha ideia é sempre levar conhecimento para que se possa fazer em casa, realizar uma boa higiene e prevenir qualquer problema. Eu estou aqui para prevenção.
ter saúde bucal sempre, né? Exato. Com a higienização. Tá bem. Exato. Quero agradecer a presença aqui. Ele tem nome? Não tem nome. Ele é o Dogão. Vamos agradecer a presença do Dogão, então, também, né, dos materiais que a doutora Adriana trouxe aí para ilustrar ainda mais, né, o programa de hoje. Adriana Ortiz, odontopediatra, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos esclarecimentos, né, pessoal de casa com certeza ficou aí muito mais informado a respeito disso, né, de como realmente cuidar da higiene bucal e das nossas crianças, que é importante, né, desde cedo, né. Adriana, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Muito obrigada. Tá certo. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediá Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4. Soluções empresariais.